Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula. Então, estamos aqui na desconsideração da personalidade jurídica. E aí, como eu estava falando, né, o ponto principal aqui, a regra geral, é que há uma separação patrimonial entre os sócios da empresa e a sociedade, né? Então, o patrimônio da sociedade é um, o patrimônio da empresa, o patrimônio dos sócios é outro, e eles geralmente não se comunicam. Isso, inclusive, interfere na questão de eventuais indenizações, não só do ponto de vista do consumidor, mas nas outras áreas, trabalhista, civil, etc. Então, essa é a regra que você tem lá no artigo 45 do Código Civil, que serve como regra geral para todos os âmbitos do direito, né? E a ideia é de que, então, a responsabilidade da pessoa jurídica é direta, né, como regra, e os sócios só vão responder aqui com o seu próprio patrimônio se o patrimônio da pessoa jurídica for insuficiente a pagar, né, aqueles valores lá de indenização. Então, essa é a regra aqui. Então, a regra não é a desconsideração da personalidade jurídica, a regra é a consideração, né? A regra é que existe essa pessoa jurídica, essa personalidade jurídica é reconhecida para todos os fins legais, né? E isso também refletirá em eventuais processos e eventuais indenizações que a pessoa jurídica tenha que arcar, né? Por conta das mais variadas situações, incluindo também o direito do consumidor. Bom, então é a regra, né? Mas, como a gente está vendo, né, a desconsideração é cabível, é possível. Várias situações, né, no artigo 28 do Código do Consumidor prevêem nessa possibilidade, trazem essa possibilidade para cá, sempre em benefício do consumidor, lógico, né? Mas a gente vai ver que até a própria pessoa jurídica às vezes pode solicitar, né? Então a gente vai ver aí, né, na sequência, né, eu vou respondendo a algumas perguntas básicas de como vai funcionar, né, esse procedimento aí, de como vai funcionar essa questão do pedido, né, do requerimento, da desconsideração num processo que envolva o direito do consumidor. Então, primeira pergunta, né, que a gente pode fazer é a seguinte: quem pode requerer a desconsideração, né? A desconsideração da personalidade jurídica pode ser requerida por quem? Bom, logicamente, a parte interessada, né? Ou o Ministério Público, nos casos previstos em lei. Então, sempre que houver lei que permita que o Ministério Público possa requerer essa desconsideração aqui no direito do consumidor, então o MP pode também agir, né? Mas, em geral, a regra aqui é de que a própria parte interessada é que o próprio consumidor requeira essa desconsideração no processo que ajuizou, certo? E o juiz, onde é que fica nessa história, né? O juiz, apesar de não haver proibição expressa em lei, não pode executar de ofício tal procedimento. Então, a ideia aqui é de que a desconsideração não pode ser concedida de ofício, né? O juiz, mesmo observando ali uma clara situação em que há, né, um uso indevido da personalidade jurídica de uma empresa, de uma sociedade, para que se escape, né, do pagamento de eventuais indenizações, nem assim o juiz pode agir de ofício, né? Tem que ser sempre provocado pela parte interessada ou pelo Ministério Público, certo? Este tem sido até agora o posicionamento praticamente unânime da doutrina e da jurisprudência. Salvo raríssimas exceções, né, a grande maioria dos autores vai seguir esse posicionamento. Então, quem pode, né, requerer a desconsideração? A parte interessada, no caso aqui o consumidor. O MP, se houver previsão em lei, o juiz não pode conceder de ofício, ele tem que ser provocado para, então, decidir sobre o caso e conceder ou não a desconsideração, já que ela também não é automática, né? Qual é o momento de propositura do pedido? Aí vem a questão. É necessário ajuizar uma ação autônoma? Isso pode ser pedido nos próprios autos do processo principal? Como funciona?
né, a questão da desconsideração da personalidade jurídica aqui no direito do consumidor? Bom, não há necessidade de ajuizamento de ação autônoma para que se requeira a desconsideração da personalidade jurídica. O pedido pode ser feito pelo consumidor na petição inicial ou de forma incidental no processo de execução singular ou coletiva. Então, não há muito mistério aqui, né? Quem pode solicitar, vimos que a parte pode solicitar, ou seja, o autor do processo. Isso pode ser feito na própria inicial, como um dos pedidos, né? Lá na parte do pedido, o consumidor vai lá, né, e sozinho ou representado pelo seu advogado, vai lá e solicita a desconsideração da personalidade jurídica, com base aí no que está previsto no artigo 28 do CDC. Pode, né? Ou, durante o processo, pode-se solicitar de maneira incidental, né, via requerimento, no processo de execução singular ou na execução coletiva, certo? Então, pode ser solicitado aí a qualquer tempo, né? Preferencialmente, na inicial já deve ser solicitado, mas se não foi o caso, ou se não era cabível naquele momento, mas na execução percebeu-se que era necessário solicitar, vai lá e se pede de forma incidental o incidente, né, de desconsideração da personalidade jurídica. Bom, o novo CPC, né, no seu artigo 133 caput, pôs fim a qualquer discussão teórica sobre o tema, ao estabelecer claramente a desconsideração da personalidade jurídica como um incidente processual, que está aí bem claro, né, na redação do artigo 133 do CPC 2015. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Então, veja, na verdade, aqui o que acontecia até 2015 era o seguinte: havia uma discussão na doutrina sobre sobre qual era a natureza jurídica da desconsideração. Se era uma ação autônoma, se era um mero incidente, etc., se era uma preliminar, etc., etc. E aí veio a redação do Código de Processo Civil de 2015 e pôs fim a essa discussão. Então, hoje já não há mais essa discussão do que seja, né, do que signifique a desconsideração. Então, hoje ela é um incidente processual, certo? Então, pode ser solicitado lá na inicial, claro, né, e pode ser solicitado de maneira incidental ali durante o processo, especialmente na parte da execução, certo? Bom, o juiz pode decretar a indisponibilidade de bens na ação de falência de ofício. Aí é outra coisa, não é a ação, não é o incidente da desconsideração, é o momento anterior, né, em que houve lá uma ação de falência e tudo mais. Aí, nesse caso, ele pode, desde que seja decisão cautelar, de ofício, na própria sentença declaratória de falência, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculo in mora, foi decisão do STJ do recurso especial 1.096.604, que teve como relator o ministro Luiz Felipe Salomão e foi julgado em outubro de 2012. Certo? Então, no momento anterior ao incidente da desconsideração, lá no processo de falência, que é um processo que vocês vão aprender no próximo ano em direito empresarial, o juiz pode decretar a indisponibilidade de bens da empresa, né, na ação de falência de ofício. Isso aqui é importante para nós, nesse caso da desconsideração, porque pode refletir lá no pedido da desconsideração, pode ser a causa própria da desconsideração. Porque se os bens da empresa estão indisponíveis por conta da falência, então ela não vai poder arcar com suas despesas, incluindo eventuais indenizações, né, no âmbito do direito do consumidor. Então, isso aqui pode ser o fundamento para o pedido da desconsideração. Então, lá na falência, o juiz pode agir de ofício, tudo mais, tal, tal. Mas aqui não. Aqui tem que haver o pedido da parte ou do MP. Mas essa decretação de ofício do juiz na ação de falência pode ser a causa aqui da desconsideração, né? Quando o consumidor vai perceber que, se continuar insistindo, né, em buscar a mera punição da pessoa jurídica, não obterá êxito, porque a pessoa jurídica não terá bens disponíveis para arcar com a eventual indenização. Então, ele já solicita a desconsideração para que, como a doutrina diz, né, se tire ali o véu que separa o patrimônio dos sócios do patrimônio da pessoa jurídica. Aí você abre
né, uma nova janela de oportunidades, uma nova janela de possibilidades para que ocorra o efetivo pagamento da indenização que venha a ser concedida, né, em caso de êxito lá na ação de indenização por fato do produto, fato do serviço, certo? Aí outro ponto importante, né, que é essa questão. A desconsideração representa a necessidade de encerramento das atividades da pessoa jurídica? Vou responder agora na sequência. Não, né? Não implica encerramento das atividades da pessoa jurídica, porque isso implicaria na despersonalização da pessoa jurídica, né? E aí, veja, o que a gente está falando aqui é desconsideração, né? O outro procedimento mais grave, mais profundo, é a despersonalização, que é um procedimento previsto, né? Ele é cabível e é previsto no artigo 51 do Código Civil. Nesse caso, a pessoa jurídica deixará, né, de ter a sua natureza jurídica de pessoa, reconhecida pela lei. Então, é uma coisa muito grave, né? São situações muito mais graves do que essa que eu estou falando aqui, ou do que essas, né, que eu estou falando aqui. Então, a desconsideração ela não significa a despersonalização, certo? A desconsideração é algo mais superficial. Vai atingir o patrimônio da pessoa jurídica? Vai, claro, sem dúvidas. Mas isso não vai representar que a pessoa jurídica deixará de existir, que ela vai ser encerrada. Não, ela pode continuar existindo e deve continuar existindo, né? Já no caso da despersonalização, é algo mais grave, aí a pessoa jurídica realmente vai ter que deixar de existir, ela vai ter que encerrar suas atividades. Não é o que acontece aqui, né? O que acontece aqui é só a desconsideração. É algo mais superficial do que a despersonalização. Então, deste modo, apenas os atos fraudulentos são afastados para garantir a execução direta contra os responsáveis reais e diretos pelos danos, não implicando na desconstituição do registro da pessoa jurídica. Então, isso aqui até seria uma punição extremamente grave, né? Porque imagine, tem várias situações em que geraria a desconsideração. Ok, a pessoa jurídica continua existindo e arcando com essa responsabilidade, seus sócios também. Mas se para cada desconsideração representasse uma despersonalização, então só um consumidor obteria êxito, porque todos os outros seriam prejudicados por essa decisão. A intenção não é essa, certo? Tanto é verdade, né, que desconsideração é uma coisa e despersonalização é outra, completamente diferente, que a jurisprudência se refere à expressão suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo, justamente para diferenciar a desconsideração da despersonalização. Então, quando vocês ouvirem essa expressão, né, pomposa aí, suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo, o juiz está se referindo à desconsideração da personalidade jurídica. Então, é uma suspensão episódica, é algo temporário, é algo muito superficial, né? Então, não chega a atingir efetivamente o ato constitutivo da empresa, não chega efetivamente a gerar a necessidade de que a empresa deixe de existir, de que ela não consiga mais continuar com as suas atividades. Não. A ideia da desconsideração é mais superficial, né? Visa a obtenção dos valores referentes à indenização, cabível no processo, em que observa-se que a pessoa jurídica não vai ter condições de arcar com aquilo sozinha. Então, vai se buscar o patrimônio dos sócios para cobrir aquele valor. É isso que trata, é disso que trata a desconsideração, certo? Não necessariamente vai se atingir, né? Não vai se ferir de morte a empresa por conta dessa indenização. A ideia não é essa, certo? É de preservar o funcionamento da empresa, mas, claro, ela deve arcar com suas responsabilidades. A pessoa jurídica também pode requerer a desconsideração da sua própria personalidade jurídica? Pode, né? O enunciado 285 do Conselho da Justiça Federal da 4ª Jornada de Direito Civil vai dispor que sim, né? A teoria da desconsideração prevista no artigo 50 do Código Civil pode ser invocada pela pessoa jurídica em seu próprio favor. Bom, aí você tem uma situação que é a seguinte: a pessoa jurídica, como vocês sabem, ela pode ter a sua representação própria, que muitas vezes pode ser inclusive distinta da representação dos sócios. Então,
Quando se percebe na administração da pessoa jurídica que sócios estão se aproveitando dessa separação patrimonial para retirar recursos da pessoa jurídica, ou para, enfim, né, desviar a finalidade da pessoa jurídica para que ela não tenha condições de arcar com suas obrigações, então é possível que o próprio representante da pessoa jurídica solicite a desconsideração para buscar lá no patrimônio dos sócios aqueles valores que deveriam estar no patrimônio da empresa. Então, quando a situação dessas ocorre, é possível sim que a pessoa jurídica possa buscar os seus direitos também, solicitando ela própria, né, por meio do seu representante legal, a desconsideração, em benefício dela, né, para que ela possa ter condições de arcar com suas obrigações e, claro, que os sócios também sejam punidos na forma da lei por essa conduta desviante, né, por essa conduta que vai configurar um claro desvio de finalidade da pessoa jurídica, certo? Então, é possível sim que a pessoa jurídica possa requerer a sua própria desconsideração de personalidade jurídica para esses casos aí mencionados. Bom, aí, então, né, só deixando mais claro, pode ser requerido em caso de exercício de direito de impugnação da decisão interlocutória que desconsidera sua personalidade para alcançar o patrimônio de seus sócios ou administradores, desde que o faça com o intuito de defender a sua personalidade, ou seja, para manter sua regular auto-administração e autonomia. Isso foi decidido pela ministra Nancy Andrighi no recurso especial 1.421.464, que foi julgado em 2014. Então, nessas hipóteses colocadas pela ministra Nancy Andrighi, é plenamente cabível, é plenamente possível que a pessoa jurídica possa solicitar a desconsideração da sua própria personalidade jurídica, certo? Bom, aí temos agora, né, as teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica. As teorias sobre a desconsideração, né, elas têm outros nomes também que podem ser utilizados. Então, na doutrina, quando vocês forem estudar, vocês vão encontrar aí essas nomenclaturas, que podem ser, né, teorias, ou são as teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica, as teorias, né, chamadas disregard doctrines, né, que são aí as teorias, né, na nomenclatura em inglês, que é a nomenclatura que começa ali, né, a tratar desse tema, e tem outra nomenclatura que é a teoria da penetração, né, que trata justamente dessa possibilidade de se penetrar nos direitos dos sócios, justamente porque houve algum problema com relação ao patrimônio da pessoa jurídica. Então, usa-se esses nomes. Um desses três nomes sempre vai aparecer. Ou o nome que eu estou usando sempre aqui, né, as teorias sobre a desconsideração da personalidade jurídica, ou vai se usar o termo em inglês, disregard doctrine, ou teoria da penetração, certo? Essa teoria ela foi sistematizada pelo autor chamado Rolf Serig em sua tese de doutorado na Universidade de Tübingen, em 1953, com base em precedentes históricos, como o caso Salomon versus Salomon e companhia, né, da Inglaterra, que foi julgado lá em 1897, e State versus Standard Oil Company, na Suprema Corte de Ohio, nos Estados Unidos, em 1892, e também com base nos escritos de Isaac Maurice Wordsman, nas décadas de 10 e 20 do século passado. Então, veja, eu falei agora, né, no começo dessa segunda parte, que a desconsideração aqui no Brasil ela chega com o Código do Consumidor, né, a primeira norma jurídica no Brasil que trata do tema, lá em 1991. Mas um século antes, isso já era discutido em processos judiciais nos Estados Unidos, né, e na Inglaterra. E na metade do século passado, o Rolf Serig apresentou sua tese de doutorado lá na Alemanha, né, relacionada ao tema. Então, é um tema já antigo, não é tão novo assim, mas que aqui no Brasil é mais recente, justamente porque chegou, né, na década de 90 somente com o Código do Consumidor, com a lei específica do direito ambiental, e hoje tem outras regras, né, que já estão aí bem delimitadas no Código Civil, né, no artigo 50 e no artigo 50, principalmente no artigo 50, né? 51 que trata da despersonalização. Então, só aqui mostrando quem são as pessoas, né, que eu mencionei. Rolf Serig, que foi quem criou, né, a teoria, foi quem sistematizou a teoria.
Ela já existia antes lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas quem sistematizou, quem organizou melhor a teoria, como vamos ver, foi o Rolf Selig, né? E o outro autor, né, mais antigo, o Isaac Maurice Worstman, que era norte-americano, né, que lá no começo do século XX foi quem começou, né, o processo de sistematização da teoria lá nos Estados Unidos, com base nesses dois julgados que eu mencionei, né? O julgado lá da Inglaterra, que foi em 1897, e o primeiro, né, que foi o primeiro precedente americano lá, em 1892, que foi julgado pela Suprema Corte de Ohio. Então foram esses aí os responsáveis, né, por essa criação dessa teoria que hoje está bem desenvolvida na doutrina brasileira. Bom, nós temos aqui dois tipos, né, duas teorias, duas espécies de teorias, né? Uma que é chamada de teoria maior, né, e a outra que é a teoria menor, certo? Então, vou apresentar aqui, né, os pontos, mas fazendo as distinções, certo? A teoria maior, ela é adotada pelo Código Civil, no seu artigo 50, tanto na perspectiva objetiva quanto na subjetiva. Então, essa não é a nossa teoria, tá? Essa é a teoria geral, que serve aqui para o direito brasileiro em geral. A gente vai ver, né, se ela tem algum aproveitamento para o direito do consumidor, se aproveita algum ponto específico, mas ela não é a nossa teoria, a nossa é outra, tá? Então, a teoria maior é a do Código Civil, é a teoria geral, que apresenta-se lá no artigo 50, tá? Segundo o STJ, na sua segunda seção, né, que compreende lá a terceira e a quarta turma, para a aplicação da teoria maior, exige-se o dolo das pessoas naturais que estão por trás da sociedade, desvirtuando-lhe os fins institucionais e servindo-se os sócios ou administradores desta para lesar credores ou terceiros. Então, veja, tem tudo a ver com o direito civil, porque vai ter a questão do dolo, né? Então vai se levar em consideração elementos de culpa, né? Responsabilidade subjetiva e tudo mais, que não é o ponto aqui principal do direito do consumidor, como já sabemos bastante, né? O nosso foco é a responsabilidade objetiva. Então aqui, né, a teoria maior, ela entra no contexto do Código Civil com perfeição, e aí tem que se levar em consideração esses requisitos que o STJ estabeleceu para que se busque, né, a aplicação da teoria maior, certo? Então, é a intenção ilícita e fraudulenta, portanto, que autoriza, nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, a aplicação do instituto em comento. Então, tem que haver sempre aí algo, né, de uma conduta culposa, né? Intenção ilícita, intenção fraudulenta, que vai levar a esse destino lá no direito civil. É a posição da ministra relatora Maria Isabel Galotti, né? Aqui nessa ação, né? O recurso especial 1.306.553, que foi julgado em 12 de dezembro de 2014. E aí, dentro da teoria maior, a gente tem duas subespécies, né? Que são a teoria maior objetiva e a teoria maior subjetiva. Como se configuram as duas teorias? Que, como eu falei agora há pouco, estão as duas abarcadas no artigo 50. Bom, na teoria maior objetiva, só pode haver desconsideração se houver confusão patrimonial. Ou seja, se não existir faticamente separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e o dos seus sócios. A mera insolvência da empresa não é causa de desconsideração. Então, para se aplicar essa teoria maior objetiva, tem que haver a confusão patrimonial, ou seja, não se sabe diferenciar o que é da empresa e o que é que pertence aos sócios. Isso é o que levará à aplicação dessa teoria. O fato puro e simples da empresa estar insolvente, de não ter dinheiro para pagar suas obrigações, não leva à desconsideração. Tem que se levar em consideração esse ponto aí, da confusão patrimonial, para que seja solicitada a desconsideração da personalidade jurídica. Já na teoria maior subjetiva, só pode haver desconsideração se houver desvio de finalidade da pessoa jurídica, caracterizado pelo uso abusivo fraudulento da empresa. Aqui também, a mera insolvência da empresa não é causa de desconsideração.
Então, no caso da teoria maior subjetiva, vai se levar em consideração o aspecto subjetivo, que é o uso abusivo, fraudulento da empresa. Aí realmente tem que se buscar a responsabilidade subjetiva para poder saber em que modalidade de culpa isso aconteceu, né? Tem o dolo e, claro, aqui no direito civil fala-se muito mais na questão da culpa, né, que abrangeria esse dolo. Então, aqui o elemento principal da teoria maior subjetiva é o uso fraudulento da empresa, e de maneira abusiva, claro. E também, do mesmo jeito que na outra subespécie, só o fato da empresa não ter dinheiro para arcar com seus compromissos não é a causa de desconsideração. Tem que se levar esse elemento principal, que é o uso abusivo fraudulento da empresa, certo? Bom, aí nós chegamos à segunda teoria, que é a teoria menor, né? Essa teoria menor, ela é adotada pelo Código do Consumidor no seu artigo 28, especialmente no seu parágrafo 5º, que prevê o seguinte: também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, veja, aqui não se usa os elementos das teorias anteriores. Então, não vai se usar o uso abusivo fraudulento da empresa. Não vai se usar a confusão patrimonial. O legislador do direito do consumidor aqui deixou essa teoria mais em aberto. Então, pode ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a personalidade dela for, de alguma forma, obstáculo a esse ressarcimento de prejuízos. Então, é uma cláusula aberta. Qualquer situação entra aqui. Pode ser a confusão patrimonial, muito bem. Pode ser o uso abusivo e fraudulento da empresa, muito bem. Mas pode ser qualquer outra causa que leve a essa consequência, né, de você ter ali a personalidade da pessoa jurídica servindo como óbice, servindo como obstáculo para que o consumidor tenha seus prejuízos ressarcidos, para que o consumidor tenha sua indenização concedida. Então, é isso que levará aqui à aplicação da teoria sobre a desconsideração da personalidade jurídica na modalidade teoria menor, né, como a doutrina determina essa teoria, certo? É uma teoria, então, mais ampla do que as outras, né? Curiosamente, o nome é teoria menor, mas ela acaba tendo uma cláusula de abrangência muito maior do que as outras teorias chamadas de teoria maior objetiva e teoria maior subjetiva. Então, no caso aqui específico do direito do consumidor, né, que é o artigo 28, parágrafo 5º, esta teoria, para ser aplicada, não necessita da prova da fraude ou do abuso de direito. Então, como ela não se enquadra lá na teoria maior subjetiva ou na teoria maior objetiva, não é preciso provar que houve fraude ou que houve abuso. Outra coisa, né? Também não é necessária a prova da confusão patrimonial entre a empresa e seus sócios. Então, se não é causa da teoria maior objetiva, então também não entra a questão da confusão patrimonial. Mas, claro, é sempre bom lembrar, né, como advogado e como professor de direito do consumidor, tudo que você puder provar, prove, né? Tudo que você puder colocar nos autos, na defesa do seu cliente, né? E vocês como consumidores também, nós como consumidores, coloque, né? Não deixe brechas, né, para eventuais discussões, ou deixe o mínimo possível de brechas para eventuais discussões. Então, se enquadra numa dessas situações, né, a hipótese aí da desconsideração, foi fraude, foi abuso de direito, foi confusão patrimonial, ou foi outra causa qualquer, coloque nos autos. Deixe claro isso, porque isso vai ajudar muito o cliente, né, o consumidor, na hora do julgamento, da tentativa de conciliação ou da própria audiência de instrução e julgamento, né? Então, ter provas é sempre essencial, até porque vocês lembram, né, que a desconsideração não é automática, é um pedido feito ao juiz, então é preciso provar, né, a necessidade da desconsideração, e no processo em geral também, a gente já viu isso aqui, a inversão do ônus da prova não é automática, então vai caber ao autor o ônus de provar, né, a necessidade da desconsideração. Por isso que é necessário, né, colocar provas nos autos, desde a petição inicial, certo? Apesar de que não há essa obrigatoriedade, apesar de que a doutrina diz que não é necessário, mas fica sempre essa dica, né? Não, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta, né? Então é melhor colocar todos os meios de prova já na inicial, deixar a inicial bem amarradinha para evitar lá na frente que ocorra alguma discussão, justamente porque você não deixou
você não deixou ali claras as provas, né, daquele fato que ocorreu. Então, é sempre bom colocar o máximo de provas possíveis dentro, claro, de todos os trâmites legais e processuais possíveis. Então, basta que o consumidor prove, nestes casos, a inexistência de bens da pessoa jurídica aptos a saldar a dívida. Esta é, pois, uma teoria de aplicação mais ampla para que possa beneficiar o consumidor em caso de insolvência da pessoa jurídica. Então, o que a doutrina coloca, né, é que o que é obrigatório aqui é lembrar, é provar que a pessoa jurídica não tem bens aptos a saldar a dívida, né? Mas, se há outros elementos de prova que embasam melhor esse ponto, nada impede que sejam utilizados, né? Já que, em defesa dos nossos clientes, podemos usar todos os meios admitidos em direito. Não dá para usar meios ilegais, mas sendo previsto ou não proibido em lei, podemos usar, né? Então, basta, né, provar a inexistência de bens, mas isso não é tão fácil quanto parece, né? Provar a inexistência de bens de uma pessoa jurídica não é fácil. Por isso que eu falei agora há pouco da questão da falência, né? Se o juiz lá da ação de falências concedeu de ofício, né, a indisponibilidade de bens, aí o cliente desse, né, o consumidor desse processo vai ter meios de mostrar, olha, realmente não há bens para saldar a dívida porque houve outra decisão, né, que determinou a indisponibilidade de bens da pessoa jurídica. Então, isso pode ser um subsídio aí fundamental para que se conceda aqui, no direito do consumidor, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, certo? Então, é importante lembrar esses pontos. Quanto ao posicionamento do STJ, o STJ se posiciona de maneira muito clara em relação à teoria menor. O que diz, então, o STJ, né, nos seus julgados, em geral, a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, é o suficiente para se levantar o véu da personalidade jurídica da sociedade empresária. Então, o próprio STJ já admitiu, né, a mera prova de insolvência como prova apta para que se requeira o incidente, né? Mas, como a gente sabe, a nível estadual, se for o caso, lá na primeira instância, vá colocando as provas necessárias, né? Já que as decisões do STJ não são vinculantes. Então, essa posição aqui do STJ ela foi adotada, né, pelo ministro relator, Marco Buzzi, no agravo regimental recurso especial 1.106.072, né, que foi julgado em 2014, com base em outros precedentes, né, de outros recursos, o 279.273, o 737.000, 1.096.604 e 1.111.153. Todos esses precedentes embasaram esse posicionamento aí que vem desde 2014 do STJ, né, garantindo que, se a ação chega lá ao STJ, né, vai se levar em consideração a questão da mera prova de insolvência, né? Então, se fosse discutir outros meios de prova, se esse aí já está comprovado, já basta para os ministros do STJ. Lembrando que pode não ser assim nos tribunais estaduais, nos juizados especiais, etc. Aí vamos ver críticas, né, que são feitas à teoria menor, se elas são válidas ou não. A principal crítica feita aqui pela doutrina é que a aplicação da teoria menor não deveria ser aceita no direito do consumidor, por ampliar excessivamente as hipóteses de desconsideração, desvirtuando a sua aplicação dos contornos admitidos pela teoria original, que fundamentou a aplicação desse instituto. Então, quem critica a teoria menor sendo aplicada ao direito do consumidor é por esse motivo. Segundo eles, ampliou-se de maneira excessiva as hipóteses de desconsideração. Como a gente viu, são hipóteses bastante amplas, várias possíveis, né? Então, na visão desses autores, houve um desvirtuamento da aplicação dos contornos da teoria original, que era lá a teoria maior, né, que foi criada lá pelos autores que vimos. No entanto, vale salientar que, pelo seu caráter protetivo, o CDC adotou corretamente a teoria menor para atribuir ao consumidor a máxima proteção possível nos casos em que a pessoa jurídica não tenha condições de arcar com seu próprio patrimônio, com as despesas decorrentes de indenizações ou outras obrigações devidas. Como eu falei agora há pouco,
A intenção aqui é sempre beneficiar o consumidor. Então, a teoria menor ela é muito mais protetiva para o consumidor em relação às teorias maiores, né? Maior objetiva e subjetiva. Porque lá é preciso provar algo mais, né? Desvio de finalidade, uso abusivo, né? do patrimônio, da pessoa jurídica. A outra questão da confusão patrimonial. E aqui não precisa disso tudo, né? Basta a questão da prova da insolvência da empresa, né? Então, isso acaba trazendo mais benefícios para o consumidor, sem sombra de dúvidas. Então, o que há de críticas, né? Um aumento excessivo das hipóteses e tal, isso aqui faz sentido no direito do consumidor. Poderia não fazer sentido para o direito civil, que tem lá duas partes equânimes no processo, mas aqui não. Aqui você tem um desequilíbrio entre as partes. E para reequilibrar essa relação, é preciso que existam meios de equiparar as partes. E é dessa maneira, deixando cláusulas bastante, né, abertas, que o Código do Consumidor vai prever a teoria menor justamente como uma forma mais protetiva para o consumidor, mais protetiva, inclusive, do que aquela que está lá no artigo 50 do Código Civil. Certo? Vistas as teorias, agora vamos ver outra possibilidade, né, que existe aqui, que é a chamada desconsideração inversa da pessoa jurídica. Nesse caso aí, né, a desconsideração inversa, ela pode ser requerida nos casos em que o sócio compra bens com capital próprio em nome da empresa, gerando confusão patrimonial. Aí, como a gente está vendo até agora, na desconsideração comum, né, a pessoa jurídica vai sair de cena para que o sócio possa arcar, para que os sócios possam arcar com aquelas despesas. Na desconsideração inversa faz o caminho contrário, né? É aí o sócio que vai comprar os bens, né, fazendo a confusão patrimonial, compra bens com capital próprio em nome da empresa, e aí nesses casos vai haver uma tentativa de burla, né, aos impostos, a outras obrigações, e isso também vai gerar a possibilidade de solicitar-se a desconsideração, nesse caso, desconsideração inversa. Estes casos da prática eles são mais comuns no direito de família, que vocês vão aprender lá no 8º período também, né? Mas nada impede que um fornecedor possa adotar essas mesmas práticas para buscar se safar de arcar com possíveis despesas a título de indenização perante um consumidor individual ou perante a coletividade de consumidores. Então, geralmente, né, essas pessoas que se utilizam dessa mistura de patrimônio têm essa intenção, né, de realmente trazer essa confusão na hora de arcar com possíveis despesas, né, de indenizações perante uma pessoa só que ajuizou a ação ou perante a coletividade de consumidores. Então, é perfeitamente possível aqui também se solicitar a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Assim, a desconsideração inversa pode ser aplicada para que estes bens adquiridos por sócio controlador em nome da empresa sejam alcançados pela ação indenizatória, a fim de ressarcir de maneira adequada o consumidor pelos danos materiais, morais ou estéticos causados pelo sócio. Então, essa é a intenção, né? De que esses bens sejam reavidos e sejam alcançados para, né, cobrir eventuais indenizações. O artigo 133, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, adota expressamente esse procedimento como válido, pondo fim à polêmica sobre o embasamento legal do Instituto. No parágrafo 2º temos, aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, então não há mais polêmica, é cabível perfeitamente. Pessoal, tenho menos de um minuto aqui para concluir, então qualquer dúvida que vocês tenham, na próxima terça eu respondo e daremos continuidade a esse assunto e passaremos para outra publicidade. Pessoal, tchau, até a próxima terça. Boa eleição para vocês no domingo, né? Para todos nós.